mais uma vez entre amigos. E como sempre, com pessoas muito especiais, né? Vocês já estão se acostumando com os talentos que nós trazemos, não é verdade? Hoje temos mais um grande ator, um homem de teatro, uma história única. Eu estou falando de Jorge Cerruti. Que prazer em ter você aqui comigo. Muito obrigado. Prazer enorme. E a gente está aqui, sabe para quê? Para contar a sua história para aquelas pessoas que estão muito curiosas. São pessoas, o nosso público conhece as nossas vozes, né? Mas não sabem nada da gente e tem muita curiosidade em saber da onde a gente veio, como é, o que a gente fez na vida até virar ator em dublagem, né? Eles pensam que a gente cai do céu assim, né? E vira voz. Não, a gente tem uma história de teatro por trás, a gente tem uma história de gente, a gente tem lembranças, a gente tem coisas curiosas e é isso que eu quero que você conte pra gente. Eu sempre começo, Jorge, perguntando quando e como você resolveu ser ator. Pois é, na verdade, na minha infância, a minha brincadeira predileta era circo. Eu tinha um circo com os moleques do quarteirão, entendeu? Por quê? Eu não conhecia teatro. Então eu venho de uma família rústica, daí do interior. Você nasceu aonde? Em São Carlos. São Carlos. Então não existia teatro lá. Então esse circo era uma mistura de coisas que a gente via no circo, trapézio, essas coisas, e cenas que eu via no cinema. Então a gente via cenas no cinema e reproduzia nesse cirquinho que a gente fazia. Tipo faroeste. Faroeste. Não, eu me lembro de um filme nacional que, acho que era Emilinha Borba que cantava Tomara que chova, 10 dias sem parar. Lembra disso? Sim, da Atlântida, né? Era Atlântida. A gente reproduziu as aquela comédias. cena dela cantando Tomara que chova. Em cima da mangueira ficavam os moleques com um regador. Ai, que jogando água na gente. Nossa, que Olha legal! Loucura, né? Então tinha até produção, né? Então, e aí depois, mais tarde, na adolescência, uma freira do asilo, que tinha um asilo perto da minha casa, chamou a gente para fazer um grupinho de teatro. Então a gente fazia teatro para os velhinhos do asilo. Mas só que era vida de santo, eram umas coisas mais puxadas para a religião. Dirigidos pelo pessoal do asilo. Pelo pessoal do asilo. Olha, ganhamos um teatro. Que uma vez um deputado passou por lá e viu aqueles adolescentes fazendo teatro para os velhinhos. Ele ficou tão emocionado com aquilo que ele mandou construir um teatro lá. Olha que beleza, hein? Que maravilha, né? Um teatro com cenário, com camarins, com tudo, completo. Puxa vida. Que está lá até hoje. Só que hoje as freiras alugam para forró. Mentira! Não existe mais o teatro, não existe mais aqueles adolescentes, então... E ninguém usa o teatro? Ninguém usa para fazer forró. Bailes. No fim de semana, bailes. Entende? Então, essa foi a primeira manifestação de teatro. Então, já vinha meio do já berço. Já estava um pouco no sangue. Na isso, tua né? família tinha alguém que fazia? Você sabe de alguma história? Ninguém. Né? Como teus pais viam você fazendo esse tipo de Eles teatro? adoravam, porque era uma brincadeira sadia, era uma coisa que era feita para os velhinhos, era, entendeu? Então, eles não se importavam com isso. Aí eu fui fazer química, que era a profissão da moda na época, porque todas as indústrias precisavam de um químico, entendeu? Na química, tinha aula de laboratório e a gente usava um jaleco branco. Sim. Primeiro dia que eu botei aquele jaleco e apareci na escola, começaram a me chamar de Dr. Kildare, porque eu era de jaleco, de médico e loiro. E tinha esse seriado, Dr. Kildare, que fazia o maior sucesso. É verdade, aí, era lindo, como era Dr. lindo. Dr. Kildare. Eu fiquei impressionado, acho, com aquilo e resolvi fazer medicina. Por causa do jaleco. Que coisa! Por vocação. Você ficou bonito de médico, falei, então é o que eu quero. Fazer sucesso. E vim para São Paulo para fazer medicina. Entendeu? Ainda puxei o meu irmão, falei, não, vamos fazer uma clínica juntos. Clínica Irmão Cerruti.
trouxe um irmão junto. Eu estudava à noite, quer dizer, nós, eu e meu irmão, e trabalhávamos de dia. Trabalhava em quê? Eu trabalhava no escritório de uma firma chamada Heliogás, na época que era na Avenida Paulista. Era muito chique trabalhar na Avenida Paulista, né? Sim, imagino. E nesse escritório, um dos amigos viu no jornal um cursinho para teatro, dado pelo Anatol Rosenfeld, Maria José de Carvalho e Aídes Lon. Puxa, ninguém, né? Nossa, gente maravilhosa. Mas você né? já sabia disso? Desse Que essas pessoas eram maravilhosas? Não sabia de nada. Aí ele falou, vamos fazer esse cursinho, porque a gente fica de xeribedo, tal, para conversar com as meninas, e não sei o quê. Eu falei, vamos lá, entendeu? Chegou no cursinho, eu conheci a Maria José de Carvalho, que ficou impressionada comigo, porque eu era sabe aquele cabelo Ronifon? Era loiro, com aquele cabelo comprido, né? Meio principesco até, né? Que é o que ela falava. E eu fiquei impressionado com ela, porque era a mulher mais exótica que eu já tinha. Conheceu a Maria José? Eu conheci a Maria José numa história muito curiosa. Mas eu conto depois, primeiro a sua. Ela era muito exótica, né? E eu fiquei apaixonado por aquela mulher completamente diferente, né, das mulheres que eu conhecia. E aí ela, durante o curso, ela falou, você tem muito mais talento para ser um ator do que para ser um médico. Foi ela que me botou essa centelha. Foi ela que me despertou. E daí eu fiquei sabendo que existia a escola de arte dramática, entende? Que funcionava no prédio onde é a Pinacoteca. Exatamente. Hoje. Esse curso não tinha nada a ver com a escola de arte dramática, com o Dr. Alfredo. Nada a ver, era um curso livre, entende? Aí eu me preparei para a escola de arte dramática, foi o Cláudio Lucchesi, e depois veio a ser diretor da escola mais tarde, que me preparou, que ele estava no 3º ano. Me preparou, e eu entrei em primeiro lugar. Que isso! Olha só, gente, vocês viram como isso aqui é maravilhoso? Eu ia ser talento. médico. Então, que coisa incrível! Você lembra quantos candidatos tinham para era muito difícil Era entrar, muita gente, porque né? tinha uma média de 600, 700 candidatos para 25 vagas. Que loucura, né? Só tinha 25 vagas, entendeu? E aí eu fiz a escola de arte dramática, que era muito bom, porque... E continuou trabalhando na Hélio Gás? Continuei trabalhando mais ou menos, né? Porque daí mais tarde, um pouco, quando eu estava já no 3º ano, eu não tinha tempo, eu vi que não tinha nada a ver comigo aquilo. Aí eu saí Começou fora. a ficar chato. Começou a ficar chato, porque era aquele trabalho burocrático de escrivaninha o dia inteiro, né? Então começou a ficar muito chato aquilo. Aí eu pedi as contas e fui trabalhar na mercearia do mato. Porque eu tinha contato com o público, era um serviço mais... Né? Minha mãe não acreditava, né? Como que eu ia ter saído daquele escritório chique pra caramba para carregar caixote de cebola nas costas, entendeu? Nossa, nesse nível? Nesse nível. Olha que coisa. Então. Mas ganhava pelo menos... Com quanto você ganhava? Ganhava Você menos lembra? do que eu ganhava no escritório. Menos. Mas eu era mais livre. É. Entendeu? Não era, essa liberdade. Não era né? essa coisa de ficar preso no escritório o dia inteiro. Entendeu? E essa liberdade é tudo. Aliás, eu acho que eu vim para São Paulo, em busca não disso. foi para fazer medicina, foi em busca da liberdade. Imagino. Porque lá no interior você não era um qualquer, você era uma pessoa que conhecia a cidade inteira. A cidade inteira lhe conhecia. A cidade inteira te conhecia. Então, se você saía, tinha que cumprimentar todas as pessoas, porque todos sabiam que você era filho de fulano e de ciclana. Entendeu? Não podia pisar fora. Fora. Então, quando eu vim para São Paulo e virei em qualquer na multidão, nossa, isso era uma delícia. É uma liberdade grande, né? Você poder ser. Por isso que eu briguei um pouco para fazer televisão. E daí eu ia voltar a ser visto. A ser conhecido por todo mundo, tá, tudo. Então, isso é uma das coisas que o Hermes fala, que a glória na dublagem é exatamente isso. Todo mundo te conhece, mas ninguém sabe quem você ninguém é. Sabe quem é, né? É verdade. E aí, então, você fez a EAD. Qual foi o teu primeiro espetáculo depois da EAD? Meu primeiro espetáculo foi Ricardo III. Você estreou em Ricardo III? Eu estreiei em Ricardo III. E o Baroli, que foi o seu namorado, o seu marido na época. Eu sempre falo, Baroli, eu estava começando, você estava acabando. Foi a última peça coisa dele, que foi ele a primeira fez. minha. Olha que coisa, você sabe que o Hermes fez 30 anos depois, o Hermes fez Ricardo III com Celso Frateschi. Olha só. Saindo da EAD também.
30 anos depois, a última peça do Gilberto e a primeira, assim, depois da Escola de Arte Dramática do Hermes. Mas era um grande espetáculo, né? Era maravilhoso. Nossa, tinha No 40 Teatro Maria de la Costa. Era lá que vocês ensaiavam. A gente ensaiava lá. Depois a gente saiu numa turnê pelo Brasil. Eu sei. Antes de chegar em São Paulo, a gente saiu pela turnê pelo Brasil, inaugurando os teatros em vários lugares por aí, e daí que a gente veio para São Paulo. Aí vocês vieram para o Municipal? Para o Municipal. Foi para o Municipal. É. Então era um grande espetáculo, com direção do Antunes Filho, com a Lélia Abramo, Juca de Oliveira. Senhor elenco. Né? É. Era um elenco de primeiríssima, né? Mas você saiu da EAD em que ano? Eu saí da EAD em 73. Mas esse espetáculo foi em 75, 76. 75 começa ensaios desse espetáculo. É. E acho que ele estreia em 76. Eu sei, porque eu tenho minhas contas nessa história. Ser. Eu fiz teatro infantil antes, né? Fiz algumas peças que era um caminho também, né? Sim. Mas a EAD, uma das coisas boas que tinha na EAD, fora as matérias que eram muito boas, a gente aprendia a história do teatro, aprendia dicção, aprendia... A EAD é Escola de Arte Dramática de São Paulo. É. Nessa época, ainda lá na Pinacoteca, né? Numa das salas da Pinacoteca. Depois ela vem para a USP. A USP abraça. Eu peguei essa porque ela estava transição. Para fechar, né? Doutor Alfredo não estava conseguindo manter, doutor Alfredo Mesquita. Ele sempre manteve a escola sozinho, do bolso dele. E ainda ele dava uma sopa para os alunos. Porque a gente era muito pobre. É verdade. Zanoni falava dessa sopa. Então a gente chegava na escola e ele oferecia uma sopa de graça para os alunos. Né? Então, e fora esse currículo e esses professores maravilhosos que a gente tinha, a EAD fazia 2 montagens por ano. Por ano. Só o primeiro ano que não. Segundo, terceiro e quarto. Tinha 2 montagens no segundo, no terceiro e no quarto, com diretores profissionais convidados. Que estavam atuando na época, que estavam não professores, mas diretores do mercado. Então, quando a gente saía da escola, você já conhecia 6 diretores. Nossa. Que eram eles que chamavam a gente para trabalhar. Entendeu? Então, era uma forma de abrir o mercado de trabalho. Então eu trabalhei com o Emílio de Biasi, na EAD. Entende? Fui dirigido pelo Eugênio Kuznet, que virou história do teatro, né? Claro, uma personalidade do teatro. Né? Então eu fui dirigido por ele, que eu me orgulho disso. Imagino. Entendeu? E aí, enquanto você estava fazendo Ricardo III, você começa a circular pelo mercado de dublagem, é isso? Não. Foi assim. O Baroli me levou... Falou, não, vamos fazer dublagem. Ele estava começando a fazer dublagem naquela época, né? Vamos fazer dublagem. Então, ele me levou na Álamo, que era na rua Major Sertório. Major Sertório. Era muito engraçado, porque era uma mesa enorme com todos os dubladores dublando ao mesmo tempo. Uma mesa? Fumaceira. Que coisa curiosa, eu nunca ouvi falar nisso. Todo mundo junto. Sim, era todo mundo junto, mas não imaginei numa mesa, não. Pensei que era uma bancada. É uma bancada, uma coisa meio arredondada, igual novela de rádio, né? Todo mundo junto. E era terrível para os principiantes. Porque quando a gente errava, tinha que repetir tudo de novo. E os mais velhos faziam cara feia. Faziam cara, porque a gente tinha que falar bom dia só, ainda errava. Eles tinham que fazer aqueles bifes enormes tudo de novo. Eu me lembro de quando eu comecei também, eu me lembro da bancada que eu estava com mais 3 atrizes mulheres das antigas e uma delas tamborilava assim enquanto eu ensaiava e tropeçava. Pois é, então. Mas como era uma coisa assim assustadora, de difícil, era muito difícil dublar, né? Porque não tinha essas facilidades que o computador oferece hoje, entendeu? O teatro me solicitava muito. O teatro era, na verdade, uma profissão naquela época, entende? A gente trabalhava de terça a domingo, fazia 2 espetáculos na sexta, no sábado 2 no domingo. Era registrado em carteira, com férias, 13º, tudo que qualquer trabalhador tem direito. Entende? Eu sou um ator que tem o privilégio de ter 9 férias remuneradas registradas na carteira. De teatro? De teatro. Gente! 9 férias remuneradas. Você é um ser fora do espaço. Mas é que o quê?
os espetáculos ficavam 2 anos em cartaz. Eu fiz Quer dizer, na espetáculo... verdade, férias que não eram tiradas, porque a peça não parava, Não parava, né? Então, a gente recebia Recebia dinheiro, dinheiro e mas continuava em era cartaz. Então, eu fiz peças no SESI, que foi Senhora, que ficou 5 anos e meio em cartaz. É. Hoje a gente ensaia 3 meses, faz 1 ou 2 espetáculos por semana, e a temporada dura 2, 3 meses. É verdade, não tem mais público, né? Não tem público, e os teatros eram lotados. É porque não tinha tantos teatros, né? E eram espetáculos de qualidade Espetáculo também, de né? qualidade, Hoje que- você tem muita coisa e você precisa fazer um filtro muito grande, porque exatamente esse teatro de má qualidade expulsa o espectador, É né? verdade. Que isso tudo começou, eu acho, quando a televisão virou, esse boom que virou de novelas e não sei o que, verdade. aí tudo. Porque daí começaram a chamar os atores de novela para fazer teatro. E que era Isso, mais é. uma linha comercial e não o Mais teatro com comercial, arte, e as pessoas iam não para assistir o espetáculo, iam para ver né? O aquele artista, ator. o artista, Entende? né? Não era o trabalho do ator. Então, e aí também, porque eles faziam novelas, eles começaram a fazer 2, 3 dias por semana, porque eles não tinham Não tempo tinham tempo. para fazer a semana inteira, Aham. entendeu? Aí o teatro foi entrando... Mas você disse que aí você foi chamado para dublagem, mas não ficou muito tempo. Você resolveu continuar Não, com o teatro. daí eu Você fazia infantil também? fazia infantil também. Alguns infantis eu fiz. Mas o teatro me solicitava muito, né? Aham. Sim, é Ele cansativo, solicitava né? muito. Viagens de teatro. Viagens, eu fiz viagens pelo Brasil, conheço o Brasil inteiro. Mas viajando com você fez também cinema. Fiz algumas coisas em cinema, não muita coisa. Eu tenho aqui uma história aqui que você fez um documentário, direção do João Batista de Andrade. Você lembra disso? Eu me lembro, chamava O Ilcinho da Galileia. não é isso? Exatamente, exatamente. Pois Era é. sobre o que esse documentário? Era sobre o Ilcinho da Galileia, que era, Quem era? um bandido na época, mas que não era bandido, entende? Alguém ligado a tráfico, esse tipo de coisa, será? Eu acho que não, era alguém perseguido. Aham. Pela Não, polícia. não conheço, nunca ouvi Eu não falar. me lembro mais também, porque olha, você for buscar lá. Pois é, e aqui depois você fez um filme com Geraldo Vietri. Eu nem Fiz. sabia que Vietri tinha Fiz. dirigido o cinema. Fiz um filme que era o Geraldo Vietri. Os E quem Imorais. estava nesse filme também é o João Francisco, que hoje é... Do Francisco Garcia? o dono da Dubla Vídeo? Ele era galã. Mentira! Era João galã. Francisco era O galã. João Francisco era galã da TV Tupi, entendeu? E aí fez esse filme, tinha o João Francisco, tinha o Paulinho Castelli, que abandonou Paulinho depois, Castelli. entende? E tinha a Sandra Breia, Sandra Breia. entende? Puxa, né? Chamava-se Os Imorais. Os Imorais, É isso. exatamente. Aí depois você fez um com o Heitor Dália. Heitor Dália. Esse filme foi maravilhoso, que foi O Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo foi um filme feito praticamente sem dinheiro. entendeu? Como bom cinema nacional. Como bom cinema nacional. Ele, em vez de ter um estúdio, assim, ele alugou uma fábrica que estava fechada, no Brás, e lá era tudo. Era um escritório, era um estúdio, era um refeitório, figurino, era tudo lá nessa fábrica. Entende? E esse filme foi premiado no mundo inteiro. Puxa, Entende? Ganhou prêmios pelo mundo inteiro. que E a maravilha. gente aqui nem fica sabendo, A gente não sabe, né? não é verdade? Pois é. E aí eu tenho mais uma referência de cinema aqui, que é do Chico Teixeira, o diretor. A Casa de Alice. Casa de Alice. Que também foi um filme ótimo. Que Como era você como ator de cinema? Como você se percebia? Como você se sentia? Você adorava teatro, né? Cinema é uma outra linguagem. é outra linguagem. Mas Você era não a vê minha o referência. público ali. Era a minha referência de infância, que eu não conhecia É teatro. verdade, é Entende? A verdade. minha referência era cinema. Entende? Então, se alguma vez eu pensei em ser ator, era de cinema, porque eu não conhecia o teatro. Aham. Claro que o teatro foi muito importante, eu adoro teatro até hoje. Sim? Entendeu? Porque a diferença do teatro é que é ali, ao vivo. O
público está reagindo na hora. Exato, te responde na hora. Responde na que hora. você está fazendo. E é uma coisa que não tem a falsidade, por exemplo, que tem o E cinema. não tem o volta, vamos fazer de novo. Não tem isso, porque repete de novo, entendeu? E o cinema é muito falso, né? Eu me lembro de um filme que eu fiz há pouco tempo, que era uma dessas meninas bonitas da Globo, que eu não me lembro o nome dela. Não me lembro o nome dela. Eu fazia um personagem que chamava O Homem que Observa. O tempo inteiro eu ficava olhando para ela, e ele falava, quero que você olhe para ela com muito tesão. E ela dançava, e eu ficava olhando com aquele tesão para a menina e tudo. Aí na hora do close, ele grudou uma fita crepe perto da lente e falou, agora a fita crepe é ela. Daí eu tinha que sentir tesão pela fita crepe. É aí que entra o trabalho do ator, né? E aí que entra o falso do cinema. Não, mas o trabalho do ator, né? Porque se você não tiver esta emoção dentro de você e souber passá-la no teu olhar, a fita crepe vai te derrubar. Não é? Não é? Então, com certeza. Mas é a grande diferença do teatro, né? Mas quando é que você vem para a dublagem? Pois é, isso foi no ano 2000. No ano 2000... Nossa, só em 2000? Todo esse tempo você ficou no teatro, cinema, televisão? É, só no teatro, cinema e televisão. No ano 2000, eu fui fazer na Globo uma novela que chamava... Era dos italianos que chegaram no Brasil. E aí você falou com Fagundes. Isso, Fagundes, Raul Cortez, isso. A Cláudia Raia, a Lolita Rodrigues, entende? Um monte de gente famosa também. O Tiago Lacerda começando, né? Adolescente. Era um elenco de gente. A Ana Paula Arósio, que me veio naquela sala de espera. Eu falei, mas que gente linda, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, acho que eu sou lindo também. Que maravilha. Então, e aí o meu personagem durou mais ou menos Era um personagem que serviu de... Era o personagem principal durante um tempo, entende? Fiquei acho que uns 5, 6 meses indo pro Projac, entendeu? E aí que eu fiquei vendo aquelas pessoas que a gente acha que está por cima da carne seca, que estão com tudo na vida. As estrelas. Pedindo pelo amor de Deus para trabalhar nas salas de produções, implorando o trabalho, né? Sem trabalho, há muitos meses sem trabalhar. Falei, gente, eu preciso arrumar mais alguma coisa para fazer na vida. Foi aí que eu fiquei sabendo da dublagem. E foi... Quem te falou? A Tempo Filmes estava começando, e a Miriam Lins, que dirigia na Tempo Filmes, me falou, vamos para lá. Né? Você já tinha tido uma experiência na Alamo? Na Alamo, mas muito pouco, não sabia nada, entendeu? Eu fui aprender e não tinha cursos naquela época. A gente aprendia na raça, dublar, né? Copiando os outros. Copiando os outros. E daí eu fui, a Milu já foi com a minha cara, fiz vários protagonistas... Na Tempo? Na Tempo, sem saber direito o que eu estava fazendo. Já em seriados? Em seriados, eu me lembro que fiz um seriado que era uma coisa bíblica. Vários personagens bíblicos. Como eu tinha uma voz meio grávida, tudo, ela me deu todos os protagonistas. Foi o Abraão, foi os grandes profetas. Os profetas todos, né? Então, e aí fiquei trabalhando mais na Tempo Filmes do que em outros lugares. Trabalhei também na Alamo, que fiz um curso na Alamo para poder trabalhar lá. A Alamo, de vez em quando, o seu Michael abria uns cursinhos rápidos, que era, na verdade, para conhecer as pessoas, então, né? Novos atores. Pois é. E aí trabalhei um pouco na Alamo também, mas o meu trabalho maior foi na Tempo Filmes. Até que a Milu, um dia, é muito engraçado isso, porque eu tinha 2 diretoras, a Mira e uma outra chamada Ana, e uma vez elas chegaram para mim e falaram assim, nós estamos interessados em você como diretor, porque a gente precisa sair de férias às vezes e a gente queria deixar alguém de confiança no lugar. Você não está interessado em ficar com a gente aqui para ir aprendendo? Eu falei, claro que estou. Ela falou, legal, vamos começar amanhã. De noite, nesse mesmo dia, a Milu me ligou e falou, você não está interessado em ser diretor? Eu falei, eu falei com a Mira. Não, ninguém me falou nada, eu que tive essa ideia. Você vê, no mesmo dia, as 2 diretoras tiveram a mesma ideia que a dona da firma. Entendeu? Eu falei, claro que estou. Eu comecei a fazer um curso
com elas, né, para aprender como é que era. Acompanhando. Assim, acompanhando, como é que era a direção, e tudo. O que tinha que ser feito. Comecei dirigindo coisinhas e tal, e foi. E quando você começou a dirigir, mudou o teu olhar sobre o teu trabalho de dublagem? Ah, muda muito, né? Muda muito como diretor, né? Porque... Você percebe coisas que nunca tinha percebido, né? Como dublador, você não tinha percebido, né? E o diretor tem que aprender que cada dublador que chega é uma pessoa diferente. Entende? Então você precisa ter uma psicologia para tirar o melhor daquela pessoa. Exatamente. E cada um você tem que respeitar o momento de cada um. Entende? Perceber que você está lidando com o ser humano. Entende? Que cada um você tem que ter um jeito para tirar o melhor. Entendeu? E aí, ó, tô na Tempo Filme há 15 anos. Pois é, mas aqui com a do Brasil, você fez fez coisas importantes, sabia? Fiz mesmo. Fez muita coisa importante aqui. Você fez, por exemplo, Ultraman Zero, que é um tokusatsu famoso, histórico, que tem um público extraordinário e que nós fizemos os 4 longa-metragens que eram uma homenagem aos 50 anos da série. Olha, você sabia? A gente não sabe de tudo que a gente sabe faz. O que a gente faz. Eu me lembro, a única coisa que eu me lembro é que alguém que veio fazer o seu curso aqui chegou e falou: "Você veio fazer o curso e o que eles deram como exemplo lá era uma coisa que foi você que fez." Eu falei: "Nossa, que honra! Que honra!" E a gente nem sabe, né, direito o que faz. A gente não tem tempo de saber, porque a gente faz tanta coisa, né? Você fez outra coisa muito importante com a gente aqui. Você fez Game of Thrones. Ah, isso eu fiz. A nossa 6ª temporada. Isso eu sabia que ela vai fazer. E como é que foi esse trabalho? Foi muito bom. E eu me senti muito honrado de estar fazendo um seriado que, nossa, todo mundo assistia. Todo mundo via isso. É verdade. Né? Você foi dirigido pelo Hermes? Pelo Hermes. É. Como foi ser dirigido? Você já tinha sido dirigido pelo Hermes, acho que no Ultraman, talvez, eu não sei se foi o Hermes ou se fui eu que te dirigi na época. Mas o Game of Thrones foi com o Hermes. Nossa, o Hermes é um tremendo diretor. Eu já tinha dirigido ele. Sim, claro, você já deve ter trabalhou muito lá. Né? Exato. Então, como é para um homem que tem a tua história, de repente ser dirigido por um garoto? Ah, não. Quer dizer, ele não é mais tão garoto assim, mas para mim será sempre garoto. Eu me entrego, seja lá o diretor, quem for, eu me dispo e me entrego, fico na mão dele e confio nessa pessoa. Isso é ser ator. Isso é ser e confio nessa pessoa, porque o diretor é que está sabendo o que está acontecendo. A gente que está fazendo, você não tem mesmo no teatro. Sim. Você não tem noção. Você está em cena, mas o diretor que está assistindo. É que sabe o conjunto. Ele que sabe o que está por trás do teu personagem, né? Pois é, você está fazendo, mas ele sabe o que você está passando. Exato. Às vezes você acha que está passando alguma coisa e não está passando nada. Exatamente. Entendeu? Então, eu sempre me dispo como ele é a plateia, né? Como se eu fosse um principiante e me entrego para qualquer diretor. Eu acho que o Hermes, ele tem um jeito muito especial. Também gosto muito de ser dirigida por ele. Ele consegue tirar coisas do meu trabalho. Nossa, e ele que elogia na hora, né? Quando você faz uma coisa boa, ele fala muito bem, ele elogia. A gente vive de elogio também, né? É verdade. O nosso ego precisa disso, né? A gente precisa de carinho, né? Lógico. Precisa de carinho e reconhecimento do nosso trabalho. Então. Exatamente porque se o diretor não der esse reconhecimento, eu só vou tê-lo muito tempo depois que for para o ar. É verdade. Não é verdade? Eu fui dirigido Cama de Gato, a última novela que eu fiz da Globo, pela Amora Maltner, que depois virou o supra-sumo da casa, né? É verdade. Entende? Então a Amora disse que adorava trabalhar comigo, porque eu já passava para ela o que eu ia fazer. Por quê? No ensaio eu já entro para valer. Sim. Eu não ensaio assim... batendo o texto. Não, eu ensaio interpretando e fazendo, porque eu preciso do apoio dela, se aquilo está certo ou não. Exatamente. Entende? Então, é isso que tem que ser, eu acho. E o Cerruti está também numa produção que vocês ainda não viram, nem nós, mas que nós estamos aguardando muito chegar. Quando será que vai chegar, né? O famoso Soul of Gold. Nós estamos esperando há
tempo já. Todo mundo pergunta, já dublaram? Ó, faz tempo. E o Cerruti está lá, nesta série, fazendo... Não vou falar, não posso falar, mas ele está. Vocês vão, quando a série sair, vocês vão ouvir a voz do Cerruti. Cerruti, desses caminhos todos que você fez, teatro, cinema, televisão, dublagem, tem algum momento da tua carreira que te marcou muito? Algum personagem que pegou? Alguma coisa que você carrega com carinho? Ou foram muitos e talvez você não consiga eleger um? Não, geralmente tudo que eu fiz é muito importante porque eu tenho como regra de vida isso. Tudo que eu faço é com muito amor. Entende? Pode ser, se você falar, arruma ali aquele cantinho para mim, eu vou com o maior amor. Entende? Então, essa é a minha contribuição com o mundo, é amor. Entende? Eu tenho essa capacidade de fazer as coisas com amor. Entende? Agora, tem um espetáculo que eu fiz chamado Hotel Lancaster. Esse espetáculo é o supra-sumo. Por quê? É um elenco que todos estavam ali por amor. É um texto. O músico não se encontra de vez em quando, os músicos, para fazer um jazz. Sucesso dele, para tocar o que eles gostam, não sei o quê. Então era um texto que os atores leram e falaram, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer. Todo mundo se apaixonou pelo texto. Quem estava nesse elenco? Era eu, o Sérgio Mastropáscoa, a Ângela Dipp, um que morreu com 28 anos, ai que lástima, aquele garoto, chamado Igor Zuvella. Morreu com 28 anos, gente, um grande ator. Nossa. Então, era um elenco de 7 pessoas. E foi sucesso? Então, foi um sucesso. A gente montou aquele espetáculo para fazer uns 2 meses, 3 meses. Fizemos 11 anos. Nossa, que sucesso! 11 anos o mesmo espetáculo, um sucesso. E a gente não fazia nada para continuar. As pessoas que vinham e solicitavam. E viajou com ele pelo Brasil? Viajei com ele e tudo. As pessoas vinham e falavam, não, vamos fazer no Rio de Janeiro. E levavam a gente para o Rio de Janeiro. Aí o outro ia fazer um festival. Não, queremos vocês no Festival de Londrina. A gente ia para o Festival de Londrina. Tem 11 anos nós fizemos. Sendo convidado para fazer o espetáculo. Convidado sempre. A gente praticamente começou a Praça Roosevelt, o Teatro da Praça Roosevelt. O Teatro da Praça Roosevelt era uma coisa meio jogada. Entende? E daí quando a gente foi fazer o Hotel Lancaster lá, na Praça Roosevelt, no Teatro dos Sátiros. Sim. Entende? Virou uma coisa. Point, todo mundo ia assistir. Então ia o Raul Cortez assistia, ia o Fagundes, ia não sei mais quem, ia o prefeito de São Paulo, ia... Um espetáculo que nunca deu dinheiro para ninguém, entende? Mas deu muito status. Com tudo isso, vocês não tinham... A gente não tinha dinheiro, não ganhava dinheiro, porque não era um espetáculo para isso. Entende? Mas... eu fiz um monte de cinema, eu fiz um monte de novela, fiz um monte de outras coisas. De ponte para outras coisas. Para outras coisas. E para todo mundo. Quase o elenco inteiro foi para Globo. Tem uns que estão lá até hoje. Entendeu? Então, esse espetáculo Jorge, o que você diria, você como ator, com essa tua história de ator? Eu queria contar a história da Maria José, né, que eu falei. Como é que você tirou seu registro profissional? Saindo da EAD, você tirou? Saindo da EAD já tinha direito. Porque a gente tira o registro a partir de 78. Então, quando você foi fazer o Ricardo III, você já tinha... Já tinha, eu não lembro se já tinha regulamentado. Porque tirava em 78. Foi em 78 nós fomos regulamentados. Então, mas o meu registro... Você lembra o número do seu registro? Acho que é 321, qualquer coisa assim. Pois então, foi um dos primeiros. O meu é 1101, fui um pouquinho depois do seu. Eu fui um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Mas eu me lembrei da Maria José, a tua professora de Carvalho, que quando eu estava no Sindicato dos Artistas, houve uma pressão muito grande para que todo mundo definitivamente tivesse o registro. E a Maria José foi me procurar, eu era diretora do sindicato,
desesperada, porque ela não tinha o registro. E ela estava com medo de não poder continuar na profissão. Eu digo, meu Deus do céu. Eu quase me ajoelhei aos pés dela, né? Uma mulher daquela. Nossa, uma mulher como formou, assim, né? Ela formou grandes E aí, atores, claro, que ela recebeu o registro, porque ela tinha direito anterior à lei, né? Mas eu me lembro dela apavorada, porque não tinha o registro profissional. Ela, na época, ela não se ligou, ela estava mais dando aula, né? E foi lá pedir o registro. Olha que coisa. As pessoas não tinham noção do seu talento, né? Então, da sua da história. importância que ela tinha no teatro, né? Exatamente. Da sua Na mão dela grandiosidade. passaram os grandes atores, né? Exatamente. Ela foi a mulher que introduziu a dicção no Brasil. Exato. Entende? O método de dicção que se usava no Brasil, que se usa até hoje, eu acho, que viajou pelo mundo para ver o que era dicção, quais eram os exercícios que se fazia de dicção, e ela veio e adaptou isso tudo. Por isso, quando ela chegou lá, eu quase me ajoelhei aos pés dela e agradeci a oportunidade que eu estava tendo ali de ter esse contato, então, né, com uma pessoa daquele talento, então, daquela fora isso, grandiosidade. Numa cultura, ela era, acho que o segundo currículo feminino do Brasil. Que coisa. Na frente dela tinha Lígia Fagundes Telles só. Ela tinha poesia publicada no Japão, no mundo inteiro. Era uma tradutora de grandes escritores, né? O que você diria agora para quem está nos assistindo e que nos assiste porque quer conhecer essas histórias, porque talvez queira seguir essa profissão, porque, na verdade, a grande maioria que está nos assistindo acha que a dublagem é um momento áureo do ator, né? O máximo, e que de repente eles querem fazer uma escola de teatro, não sei. O que você diria para eles agora, com a tua experiência de vida? Fala com eles ali. Eu digo o seguinte, façam uma escola de teatro, porque a escola de teatro, fora interpretar, ela te dá um conhecimento, te dá cultura, ela te ensina a história do teatro. Ela te ensina o teatro grego, ela te ensina o teatro elisabetano, ela te ensina vários estilos de teatro, entendeu? E depois, quando terminar a escola, faça teatro. Porque eu acho importante dublagem, eu acho importante cinema, eu acho tudo muito bonito, mas o teatro é a mãe de todas essas profissões. É isso mesmo. É no teatro que você aprende a construir um personagem. Porque na dublagem você não precisa construir um personagem. Não, você tem que saber construir para poder fazer o que o outro construiu. Você tem que ser fiel ao que o outro construiu. Exato. Você não pode dublar, por exemplo, a Meryl Streep, que acabou de ganhar o Oscar e querer fazer alguma coisa diferente do que ela fez. Mas você precisa saber o que ela fez. Saber o que ela fez. Você precisa ser fiel ao que ela fez, mas você precisa saber fazer igual ao que ela fez. Exatamente. Então, e é o teatro que dá isso. É o teatro que te ensina a fazer um personagem. O resto, as outras profissões, é só mudar. São técnicas que a gente vai diferentes e tal e aprendendo. tudo, mas interpretar, construir um personagem é o teatro que te dá. E tem que ser persistente, porque é uma profissão difícil. Como é difícil ser jogador de futebol, é difícil ser astro de televisão. certeza. Né? Tudo é difícil. Com então, certeza. não é ai, dublagem é muito difícil. Mas vai ser cantor, pra você ver se não é difícil. Não é? Mas se você for bom e persistente, Tem que ser você vai persistente ficar. e tem que ter qualidade. Exatamente. Porque o mercado é muito competitivo. É isso. Mas quem tem qualidade fica, né? Fica. Quem tem Com certeza quem fica. tem história fica. É verdade. Obrigada, Jorge. Carinho imenso foi por você muito estar prazer, aqui. Foi um muito, grande prazer. muito obrigada. Eu gosto muito de você e de toda a sua família. Obrigada. Respeito muito. Obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Isso aí. Até a próxima. Valeu.